Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Boa tarde, boa tarde. Já vou chamar a Deia aqui. E Oi, aí, Edu, tudo bem, Deia? tudo e você? Deixa eu arrumar meu telefone. Aí, Aí, tá bom, agora sim. tudo bom. O pessoal tá chegando aí. Dá mais um minutinho e a gente já começa. Legal. Tá frio em Curitiba, Deia? Olha, hoje nem tanto, esteve mais. A semana passada teve dias de fazer 2 graus, assim, sabe, Edu? Uhum. Até porque eu levanto super tarde, né? Tipo, hoje eu comecei a trabalhar às 5 da manhã, então, Caraca. então esse horário, mas hoje era 5 da manhã, tava uns 12 graus, então até que nem tanto. Escuta, e aquela ventania, pegou muito aí? Como que foi? Foi, nossa, Edu, foi assustador. Assustador. Eu fiquei bem assustada na hora que começou, porque eu tenho uma araucária que tá, acho que a uns 3 metros da minha janela, aqui de casa, Cara. daqui de onde eu trabalho, né? Uhum. E quando começou, porque normalmente os galhos balançam bastante, até aí tudo bem, né? Uhum. Só que quando começou, o tronco da árvore, que é muito grande, ele balançava muito, parecia que ia sair. E Caraca. daí, do lado é um terreno, não tem construção. Daí eu só rezava para que se tivesse que cair, que ela, por favor, caísse para o lado Do de outro lá. lado. E aí a gente tem duas, a araucária na lateral e uma outra árvore que eu não sei qual é, mas que é grande também na frente do prédio. Uhum. Então, foi bem assustador, assim. E foi, teve bairros que ficaram sem energia da tarde que aconteceu até o outro dia, quase 24 horas sem energia elétrica, foi bem puxado. Caramba. A É. gente estava. A gente tem os nossos outros parceiros que são da Events, né? E o Fernando, ele mora em Floripa. E a gente Uhum. tinha uma reunião com um cliente com ele na segunda-feira, na terça-feira, às 5 da tarde. Ah, E a a gente se hora. preparou, tudo. Não, e ele sumiu. A partir das 4, ele sumiu, não atendia telefone, nem todo mundo preocupado, mais com ele, né? Daí depois que eu vi as pessoas, né, comentarem, botarem nos stories, quem mora em Floripa, na região, que tava aquela Uhum. puta ventania, que tava sem luz, eu falei, bom, acho que é isso, né? Mas até a gente ter É. notícias foi preocupante, né? Foi Ele tenso, né? só voltou a energia em Floripa às 5 da manhã do outro dia. Então o pessoal É, ficou bem ilhado, literalmente ali, e, literalmente. e sem acesso a luz, energia, a telefonia móvel, celular, acabou tudo. Foi punk. Né? E Santa Catarina ainda disse que foi pior. Então, Né? imagino se aqui foi, porque aí no próprio trabalho, cada um mora num bairro diferente. A gente começou a se comunicar, como é que tá aí, como é que tá aí. E estava muito tenso em todos os bairros, assim. Uhum. Mas depois eu comecei a ver as notícias de Santa Catarina, nossa, foi muito pior. Foi Mas graças a tenso. Deus, estamos bem, está tudo Isso bem, a aí. árvore está lá, está de pé, Que graças a bom. Deus. Muito bem, né? Vamos lá, vamos começar então. A gente fez aí, quem está acompanhando a gente, nossa terceira semana de Fica a Dica, né? Nós da Lagev, junto com a Andréa da Belinkers, nós fizemos, né, com as meninas da Belinkers, nós já fizemos algumas lives, né? Enquanto a gente não emplaca com o curso, né, a gente tem feito essas lives aí de vários temas, e essa de Fica a Dica foi atendendo a pedidos, né, Déia? Então, a Isso gente aí. volta aqui para falar sobre vários temas. Falamos já nas últimas semanas sobre aéreo, hotelaria, enfim, um monte de coisas aí. E hoje a gente vai falar de TMCs e de tecnologia. A gente começa com a tecnologia antes e depois a gente muda para TMC. Certo, Daya? Boa.
Então, beleza. Bom, a gente, estamos aqui eu e a Andrea, mas no back a gente tem a Giovana, da Lagev, que está sempre ajudando a gente também aqui, ou quando ela não é a protagonista, então a gente faz essa duplinha, né? E pela Belinkers tem a Vanessa Demarco, que também está nos bastidores. Então, às vezes eu estou olhando aqui para o computador para acompanhar as perguntas e acompanhar o que a Gia e a Vani estão falando para a gente aqui nos bastidores, para direcionar a nossa conversa. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, coloca aí, né, no chat e a gente vai acompanhando e respondendo para vocês. Beleza? Dea, vamos lá, vamos conversar com tecnologia, né? E a gente tem falado muito sobre transformação digital nesse momento, principalmente porque a pandemia trouxe aí uma aceleração na transformação digital, mas vou dar um passinho antes para falar de tecnologia. Eu tenho aqui uns dados que nós fizemos, na verdade, o ano passado, e a gente estava trabalhando em cima deles na estratégia desse ano, que nós fizemos uma pesquisa chamada PAVC, que é o Planejamento Anual de Viagens Corporativas, né, onde a gente levantou alguns números. Né, números interessantes que nós levantamos no ano passado, né, quanto a ferramentas de OBT. Né, então, a pergunta era, se você tem uma ferramenta de OBT, né, para o gestor de viagens, e era basicamente sim ou não. Então, 90% das empresas que responderam essa pesquisa tinham um OBT implementado e apenas 10% não tinham OBT implementado. Né? Dos que responderam que tinham OBT implementado, a gente perguntou qual a taxa de adoção. Né? Quando a gente falou de aéreo nacional, né, a gente teve uma resposta de média de 70% de taxa de adoção para aéreo nacional. Né, mas quando a gente fala de aéreo internacional, a adoção cai para 28%. Né, para passagens aéreas internacional. Se a gente vai para a hotelaria nacional, né, a média de adoção é 55% nas ferramentas, e a de internacional era menos ainda, muito comparado ao internacional de passagens aéreas, que é 26%. Né? Então, só trouxe alguns números aqui para a gente fazer falar um pouquinho de tecnologia antes, né, de pandemia, que já estava trabalhando nessa pegada e que a gente tem aprendido agora. Né? Então, com esses números, daí aqui você falasse um pouquinho, né, dessa transformação digital e de tecnologia nessa parte aí, principalmente dos OBTs, para a gente começar. Tá bom, legal, Edu. Não, e é bom você trazer, porque você traz em contexto, com uma pesquisa, a gente consegue ver a realidade, né? Então, a gente fala muito, a gente vive já há bastante tempo na quarta revolução industrial, que é o digital. E principalmente porque as tecnologias elas começaram a surgir e a convergência tecnológica, que são duas tecnologias distintas conversando para entregar um serviço ou uma experiência melhorada, isso tudo foi acelerando o envelhecimento. Então, aquilo que a gente tinha, não sei se você já teve essa sensação de, tipo, surgiu um novo aplicativo, alguma coisa nova, você começa a usar e daqui a pouco já tem outro, e daqui a pouco você fala, nossa, mas já tem uma atualização, quer dizer, as coisas estão ficando velhas muito mais rápidas, né? Então, a gente já vinha num movimento desse. Claro que a pandemia, fazendo todo mundo ir para o meio digital, obrigatoriamente, né, Edu, ela trouxe um novo olhar, né? Então, as empresas e as pessoas que ainda não tinham seus processos mais digitalizados, elas precisaram olhar, tá, e agora? As pessoas estão trabalhando das suas casas. Como é que a gente ajusta aquele processo que dependia da entrega de um papel? Como é que a gente ajusta aquele processo que dependia fisicamente? Né? Situações de viagens, por exemplo, em que era muito comum o viajante vir na mesa. Falar, me ajuda com uma viagem. Né? Como é que funciona isso agora? Então, isso tudo foi muito acelerado. Se não existisse tecnologia disponível, ok, mas existe, Edu. Existe muita tecnologia. Então, é legal, por exemplo, a gente ver um dado que 90% das empresas já usam OBTs. Né? A gente tem 10% de empresas que não usam. Mas elas não usam OBT, mas não usam nenhum outro sistema, nenhum portal. Né? Como é que elas fazem as compras? Como é que faz a gestão das viagens? Né? Eu entendo que nessa pesquisa a ideia era puramente offline, né? Era através de um agente de viagens diretamente. Ou e-mail, ou agente de viagens por telefone.
Entendi. Eu, assim, um ponto de vista muito pessoal, tá? Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas, na minha visão, não faz muito sentido a gente trabalhar com processos manuais quando existe tecnologia disponível. Por quê? Porque o ABT, ele vai te dar não só a velocidade, a agilidade, mas ele também te dá uma melhoria e um ganho de processo muito grande. Ele te dá a possibilidade, por exemplo, de relatórios de formas mais automatizadas. E quando a gente está falando de processos que são manuais, tudo que é manual, ele está sujeito a erro. Esse é o primeiro ponto, né? Somos humanos e a gente pode errar. Então, imagina você trabalhando com um processo que todas as suas solicitações, elas são através de e-mails e depende de uma outra pessoa para imputar em algum sistema que lá na frente vai te gerar um relatório. Quer dizer, se essa pessoa esqueceu, se ela imputar de forma incorreta, você não vai ter a informação ou a informação vai estar errada, né? E sem contar para o próprio viajante. Porque quando a gente tem um sistema que é online, que o cara entra lá, ele está acostumado. Hoje, se ele vai fazer uma viagem pessoal, ele entra na internet e ele tem a liberdade de pesquisar. Então, se a gente, enquanto empresa, propõe, dá acesso a uma ferramenta em que ele possa fazer isso e que, do outro lado, a gente, enquanto gestor, tenha condições de controlar as nossas políticas, é o cenário ideal, né? E aí uma pergunta que sempre me fazem é qual que é o melhor OBT, né? Enfim, o melhor OBT é o que atende melhor os teus requisitos. Então, existem várias opções disponíveis no mercado. Nós, enquanto gestores, temos que ter claramente desenhado, muito detalhadamente, todo o nosso escopo técnico e todo o nosso escopo funcional. Tá? E em parceria com a área de TI, por exemplo, também ter o desenho desse escopo técnico. Quando você tem o desenho do escopo, você cruza com as funcionalidades que os OBTs eles oferecem, você consegue chegar através... Eu uso um BSC, que é um Balance Scorecard, tá? Uhum. Você consegue chegar ali através de uma pontuação, qual é a ferramenta que mais se aproxima daquilo que você espera, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia. E o OBT que pro gestor faz muita diferença no nosso dia a dia. E tem as integrações também com os ERPs, né? Com SAP, com TOTUS, com Oracle. Então, a gente sempre falou nas nossas lives, né, de você trazer os stakeholders para o seu lado. E nesse tema tecnologia, é muito importante ter os stakeholders também do seu lado, né? Não é uma escolha que ele faz, né, absolutamente por preço, né? A própria Gia aqui falou que tem que ser um sistema amigável para o usuário, né? Você mesma falou tem que estar muito próximo da experiência que ele tem como pessoa física, e a gente tem visto cada vez mais a experiência de compra dos OBTs estarem parecidas ou buscarem estarem parecidas com as OTAs, porque eu lembro que eu vi um estudo americano dos motivos de desvio da utilização de OBT, né? Muitos deles, os top 3, acho que eram conteúdo, né, e navegabilidade, e não ter a opção que o cara gostaria de ter, né? Então, assim, tudo remete à personalização e à experiência de viagem. Então, acho que tem que ter isso, né? Você tem que ter, até de repente, alguns viajantes avaliando, né, a experiência de navegar antes de você solucionar. Pede uma URL de teste, faz isso para você realmente ter uma amostragem. Então, TI que tem que estar junto, são as secretárias, são os requisitantes e os próprios viajantes dessa seleção. Acho que, falando de Fica a Dica, né, daí é construir esse ambiente aí para a escolha de OBT. E você acha que esse momento da pandemia vai fazer com que as pessoas realmente, agora os gestores, porque agora o volume caiu muito, né? Então acho que agora seria uma hora interessante para você, falei, putz, agora dá para a gente empurrar, né, a adoção mais para cima, né, ou levantar a barra de adoção? Eu acho que assim, Edu, tem algumas coisas que sim, a gente tem que fazer, tá? Por exemplo, eu me lembro uma oportunidade que eu fazia gestão de uma conta que tinha mais de 3.000 transações por mês, tá? E era uma conta que um cliente que puxava muito a questão da adoção online na ferramenta. E o fato das rotas domésticas serem rotas simples, não fazia muito sentido a adoção ser na casa de 80%, tá? O indicador,
Então, rota simples, em trechos domésticos, você pode esperar uma adoção perto de 98%, dependendo da tua quantidade de reemissão, tá? Uhum. Mas você pode esperar uma adoção de 95% a 98%. E esse cliente, ele tinha como ter essa adoção, e a adoção estava lá perto dos 80%. E aí a gente começou a fazer investigações, né? Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha uma política habilitada no OBT que permitia a aprovação mesmo depois que a reserva tivesse expirada. O que acontecia com isso? O viajante tinha feito tudo online, só que o aprovador não aprovou antes do tempo, a reserva caiu para o offline, foi aprovada depois e aí ela virou offline. Então, por isso que a adoção ela estava abaixo do esperado. A gente tirou essa política. Vamos tirar essa política e vamos ver se melhora a adoção. E a adoção no mês seguinte ela já disparou para cima dos 95%, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar, porque às vezes, não é porque o viajante quer fazer offline, tá? Mas muitas vezes a gente tem alguma coisa configurada na ferramenta que está levando o processo para isso. Boa. Então, é um trabalho realmente da gente entender quais são os pontos que podem estar gerando esse tipo de impacto, tá? Daí, o que você acha como que é na eBanks o processo de pré-aprovação? E é legal a gente falar aqui, porque tanto eu como você, a gente, né, como a Gi, como a Vanessa, a gente tem experiência dos dois lados, né? Tem experiência de cliente e tem experiência de agência. Inclusive, trabalhamos na mesma época, na mesma agência. Eu já vi vários cenários, mas, por exemplo, na IBM, onde eu trabalhava, né, e outras empresas multinacionais, né, você tem não precisa de pré-aprovação. Né, se você está dentro da política, ele já aprova e vai embora. E isso também ajuda dentro do processamento. Né, como que funciona na eBanks e como que você vê esse processo de pré-aprovação? Eu sou muito a favor, tá, Edu? Eu sou muito a favor de você ter, por exemplo, algumas regras na ferramenta em que você coloque ali se ele está comprando na menor tarifa, na antecedência da política, tem orçamento disponível, autoaprova, tá? Eu acho que para esse momento pós-pandemia, talvez a gente tenha que segurar os processos de auto-approval, tá? Porque pode ter um processo antes, Edu. Por exemplo, tá? Dependendo do planejamento estratégico mesmo, como que a empresa teve que se redesenhar para entregar 2020? Né? Se ela precisou, de repente, se redesenhar para ter uma redução de custos, talvez em viagens a gente tenha que fechar as torneiras, né? Então, por exemplo, um processo que pode ser implementado é um pré-trip approval, né? Então, você tem numa outra ferramenta um pré-trip, ou seja, aprove a minha viagem. E aí sim, se a minha viagem está aprovada, então isso significa que o gestor avaliou que aquela viagem ela é necessária. A viagem precisa acontecer. Pelo motivo, né? Pelo motivo, exatamente. E aí sim você vai para dentro da ferramenta e você tem um auto-approval se seguir as regrinhas. Agora, se você não tiver um pré-trip approval, tá? Uma aprovação da viagem pelo motivo, possivelmente você tenha que ligar algumas regras no OBT para ter aprovação para tudo. E dependendo até do tipo de viagens, você pode precisar ter mais do que uma aprovação. O que eu também não sou a favor. Eu sempre falo, aprovação quanto menos menor. Quanto menos melhor, né? A gente controla, porque a gente desburocratiza o processo, a gente melhora muito quando não tem tantos níveis de aprovação. Só que talvez nesse momento seja um momento para a gente revisitar isso em função aí dos desdobramentos da pandemia e da necessidade das empresas de adaptarem os seus próprios custos, né? Legal. Você falou de processo e acho que é um ponto que é interessante trazer, né? E a gente às vezes fala de economia ou tenta buscar, né, as economias nas negociações, né? Mas acho que analisar o processo em si traz tanto eficiência do processo como até uma possível redução de custos, né, Dea? Sem a menor sombra de dúvida, Edu. Porque eu acho que tem uma conta que a gente acaba não fazendo, que as pessoas não fazem, que é a conta custo hora homem de processos manuais. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, mas isso aqui é fácil de controlar. Tem dois pontos, tá? Primeiro que, isso aqui é fácil de controlar manualmente. Eu faço aqui uma planilha no Excel e rapidinho eu faço. Esse é o primeiro ponto, que o rapidinho eu faço pode ser hoje com o volume que você tem hoje.
Uhum. Só que você nunca deve implementar um processo olhando para o que você tem hoje. Você tem que implementar um processo pensando em como ele vai ser daqui para frente, né? E aí você Legal. já está prevenido. Aí, então a gente não olha esse custo hora homem, né? Então a gente fala muito nessa questão das melhorias contínuas de processo, a gente pode chamar isso até de inovação incremental, né? É quando Boa. a gente está sempre olhando como eu posso fazer melhor, com menos custo. E aí põe na ponta do lápis. Né? Então, por exemplo, você pega, até puxando um gancho do Expense, por exemplo, Isso. você pega o custo, quantas áreas são envolvidas quando você tem um processo manual de prestação de contas, Edu? Quantas Exato. pessoas dedicam quanto tempo? Olha quanto custa a hora de cada uma dessas pessoas. Versus você ter uma ferramenta fazendo isso. Além de você melhorar a experiência do próprio usuário. Porque fazer prestação de contas para o viajante, principalmente para um viajante frequente, Uhum. é de verdade um pesadelo. Né? Então, acho que nós, como gestores, tanto que no nosso curso, dentro da nossa metodologia da Belinkers, a gente tem um pilar fundamental para a gestão do programa de viagens, que é o pilar de processos. A gente precisa olhar para todos os nossos processos e entender onde a gente pode atuar. E falando então, né, já trazendo o tema aqui, fica a dica, acho que é isso, né, principalmente na parte de expense, que eu ia puxar, você já fez o link muito bem, isso tem que entrar na conta. Né, óbvio que também no ABT, e aí talvez fique um pouco mais difícil de mensurar, né, o tempo talvez um requisitante de viagem, ou quando você tem uma célula de viagem, seja mais fácil de calcular isso. Mas na parte de expense, né, o custo de processo é um custo que entra no business case muito forte. Né, tanto na parte de geração de papel, para onde eu mando, né, tem empresa que você manda os papelitos, lá tem as pessoas conferindo, manda junto com o Excel, daí você faz o check no Excel para ver se está com a nota, é um processo totalmente manual e perda de tempo. Né, então acho que a automatização disso fica muito melhor. É o sistema avançado de planilhas, né, Edu? Exato. É o famoso sistema avançado de É planilhas, o né? SAP, né? SAP. O SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Não, assim, eu sou uma pessoa extremamente inconformada, tá, Edu? Então, quando eu chego para trabalhar, e vou começar a fazer um trabalho, e alguém me diz, olha, para fazer isso, você tem que preencher isso aqui nessa planilha, isso aqui você preenche ali. Às vezes eu duplico informação de um lado para o outro, depois você tem que mandar, daí para aquela área você filtra essas colunas aqui, manda assim, para outra área você manda assim. Não, peraí, gente, isso custa do meu tempo. Como é que eu Uhum. posso fazer isso melhor? Então, eu acho que isso é muito fruto, né, da minha passagem em agência de viagens, na gestão operacional, que era sempre pensar como é que a gente pode ser mais produtivo. Uhum. Então, sempre tive isso muito no meu DNA. E hoje, na gestão de viagens no Ibanks, é o que eu faço. Então, é o meu DNA, é olhar para tudo o que eu faço, que as outras Sim. áreas fazem também. Né? E o próprio viajante. Então, mas é só você me mandar um e-mail. Depois que você me mandar esse e-mail, você que faz um. Não, peraí, como é que pode ser melhor? Como é que pode custar menos do tempo da pessoa? Sabe que eu estava uma vez conversando com uma startup de expense, né? E eles me contaram o seguinte, que quem ligou para pedir uma apresentação e uma cotação para eles foi o RH. E eu falei, pô, mas normalmente quem vai atrás ou é o gestor de viagens ou é a área de TI. Né? Mas a pessoa de RH ligou porque fizeram uma pesquisa de clima dentro da empresa e o processo mais reclamado, que as pessoas, né, reclamavam mais, era fazer o processo de prestação de contas e viagens. Olha que louco. Né? Então, quando a gente fala de envolver as outras pessoas, né, das outras áreas, né, acho que não é porque é financeiro que a gente não tem que trazer o RH, né, não é porque é tecnológico, no caso de um OBT, que não tem que trazer o RH, porque a gente fala do tempo, fala da experiência e fala, né, do clima organizacional. Olha, né, o quanto a gente tem que abrir a cabeça, né, para que, né, a implantação de um processo seja realmente, né, agrade todo mundo, todos os viajantes, ou traga esses benefícios para eles. Né? Muito interessante essa visão.
E nunca implementar um processo, Edu, que eu acho que é o melhor para a área, que eu acho que é o melhor para as pessoas. Quando a gente encontra alguma solução, então, se a gente falar do OBT, como você bem colocou, se a gente falar do Expense, se a gente falar de qualquer outra solução que vai impactar na prestação do serviço interno, né? Vamos perguntar para essas pessoas. Porque, às vezes, pode acontecer da gente ver problema onde eles não enxergam, ou da gente estar enxergando o problema com um ponto de vista diferente. Então, a gente vai trazer uma solução para o que a gente enxerga. E, na verdade, a gente precisa conhecer qual é o problema do usuário, qual é o problema das áreas. Onde as áreas... Eu me lembro, há 1 mês e meio, mais ou menos, eu estava conversando com um colega que cuida da parte do reembolso de despesas, justamente. E aí a gente estava trocando uma ideia, e aí ele me contando um pouco do processo dele, e eu falei, como é que eu posso te ajudar? Vamos construir isso junto. E aí eu trouxe algumas soluções e apresentei algumas soluções que fizeram muito sentido para ele. Legal. Então, melhorou a vida, melhorou o dia a dia dele, né? Reduziu quase que 55% do trabalho mesmo braçal, entendeu? Total. Então faz muito sentido você conversar com as áreas, você conversar com as pessoas, você entender. Eu falo muito isso e tudo que eu faço, Edu, tem esse viés. Tá? A gente desenhou um projeto agora que não foi relacionado a travel, mas ele foi relacionado à entrega de relatórios mesmo para o usuário, e todo o desenho, inclusive do relatório final, não era o que a gente achava, era o que o usuário esperava. E a nossa entrega, ela era uma entrega, a entrega final é agora dia 10 de julho, mas a gente está fazendo pequenas entregas desde maio, e perguntando, tá bom assim? Onde eu posso ser melhor? O que eu posso melhorar? Como é que eu te atendo melhor? Para chegar no resultado agora e já entregar uma versão final. Né? E a gente falou das pequenas entregas quando nós falamos sobre Agile, né? Isso aí, para quem não perdeu essa live, está lá na TV Alagev, lá no YouTube, né? Sobre processos ágeis, que a Andrea aí é expert. O pessoal normalmente confunde, ou quando a gente fala de inovação, está sempre ligado à tecnologia, né? E isso é meio verdade, né? Por que você acha que, né, as pessoas ainda atrelam tudo isso só à tecnologia, e onde que não é só tecnologia? A tecnologia ela é um meio, Edu. Ela nunca é o fim. Né? Então, na verdade, a inovação, ela só é inovação quando ela resolve o problema de alguém. Então, quando a solução, seja ela a tecnologia, tá? Ou seja ela uma outra solução que não está relacionada a uma tecnologia implementada, ela resolve o problema do usuário, você está inovando, né? Então, eu vou implementar um monte de tecnologia, porque aí eu vou estar inovando no meu programa de viagens. Só que se você implementar um monte de tecnologia que ninguém vai usar para nada, que só vai complicar o processo, e que não vai servir para resolver o problema e a dor de ninguém, você não está inovando, você está complicando. Então a gente tem que muito pensar, e aí isso é fruto também das metodologias ágeis, do design thinking, né? Que a gente fala muito, apaixone-se pelo problema, não pela solução. A gente tem, por hábito, porque a gente aprendeu assim também, né, Edu, a já chegar com a solução, já tenho a solução, eu vou resolver. Exato. E aí a gente desenha aquela solução assim, ó, a mais completa possível, sem olhar para o problema efetivamente. Né? E quando a gente olha para o problema efetivamente, normalmente também a gente tem a oportunidade de desenhar soluções que são mais assertivas e mais baratas. Tá? Então, eu acho que como dica mesmo, né, para as pessoas, faça um desenho dos seus escopos. Converse com as áreas, entenda as necessidades das áreas, entenda as necessidades dos viajantes, né? E a necessidade das áreas, porque tem muitas áreas interligadas, né? A gente tem a área financeira, a gente tem o RH, a gente tem TI, a gente tem segurança. Quer dizer, tem muitas áreas que estão interligadas com viagens, né, Edu? Então, entenda, porque toda vez que a gente vai implementar um processo, ou trazer uma tecnologia nova, eu preciso saber se eu estou resolvendo o problema de um, mas causando problema para outro. Né? A gente recentemente estava trocando o meio de pagamento, por exemplo, e a gente envolveu todas as áreas para perguntar. Não só para fazer validação, né? Mas também para entender.
tá, ok, ó, agora esse meio de pagamento que a gente está implementando, ele vai entregar um relatório para mim. Para você, que informações tem que constar nesse relatório? Aí eu Boa. preciso da informação de A a D. Legal, e para você, e para a tua área? Agora eu tenho tudo isso daqui, e aí eu estou implementando isso. Então, quando eu receber o relatório, Edu, eu já recebo o relatório completo, eu não preciso fazer nada. Porque todas as áreas envolvidas que eu vou precisar entregar um relatório do que está sendo cobrado no meu cartão, já vão estar atendidas. Boa. E é nesse ponto que a gente tem que pensar. Então, não necessariamente trazer a tecnologia, porque aí estou inovando, tá? Uhum. E quando você fala de meio de pagamento, né, não é só resolver a questão do pagamento em si, né, mas todo o Não, processo de meio de pagamento, né, quem vai fazer esse pagamento, prestação de contas. Então, de novo, a gente tem que olhar a cauda longa, né, toda a jornada, não só do viajante, mas do processo também. Então, acho que também. como dica aqui para os gestores é olhar de ponta a ponta e fazer isso que você falou, né, trazer as pessoas. E não, a gente fala de trazer as pessoas, os stakeholders, como a gente sempre falou nas nossas lives, não é só para a implementação de um fornecedor, né, só de escolha de um fornecedor. Acho que todo o processo, claro, com stakeholders às vezes diferentes, mas quanto mais pessoas envolvidas, melhor né, a nossa tomada de decisão, até sustentada, né, em quem participou desse processo todo. Né. Eu lembro quando Exatamente. trabalhei Super de- quando eu trabalhei na Siemens lá atrás, no começo da minha carreira de gestor, eu tinha sérios problemas de reclamações, de tudo, porque a gente não tinha esse olhar, né? Era muito, né, o que a empresa está fazendo. E aí eu criei um comitê de secretários, que eram as requisitantes de viagens, não tinha, o viajante não tinha tanta autonomia naquela época, para ver quais eram os problemas delas. E aí elas, entendendo também como funcionava a cadeia, também foram mais flexíveis e começaram a entender um pouco melhor. Né? Então não é só questão de você escutar o viajante, mas levar informação para o viajante, para o requisitante, para as áreas de como que funciona. Né? Porque eles estão na posição de usuário. A posição do usuário, muitas vezes, é uma posição de viajante e a lazer, não é uma viajante corporativa. Então o cara não conhece as nuances, né, de como funciona cada coisa. Então vale a gente trocar. Né? Acho que é uma troca, não é só uma entrega, ok, te escutei, vem aqui, eu vou implementar, mas acho que é construir esse consenso, né, toda essa cultura e explicar como que funciona essa cadeia. Acho que é a grande sacada. Ideia, queria a gente fechar a tecnologia aqui, falar de aplicativos, né? Como que funciona aí a questão dos aplicativos? Os viajantes podem escolher seus aplicativos de viagens? Existe alguma restrição? Como que funciona aí? Por enquanto a gente não tem restrição, tá, Edu? Não necessariamente todos têm celular corporativo, então a gente ainda não tem uma regra, tá? Uma regra clara com relação a isso. Claro que para os celulares corporativos a gente sempre precisa fazer uma validação com a TI de que aplicativos a gente pode ou não pode instalar no celular, né? Até porque o celular tem informações sensíveis, ele tem dados de acessos, enfim, da empresa, então a gente precisa sempre validar com a TI. A gente ainda não trabalhou nessa parte da experiência do viajante, porque como a gente começou todo o desenho do programa no início do ano, e aí já logo no finalzinho, nem chegou o final do primeiro trimestre, né? Já veio a pandemia, deu uma reviravolta, a gente foi deixando, a gente atuou daí nas prioridades, e agora essa parte toda de experiências do viajante, principalmente a parte de aplicativos, está para o segundo semestre. Mas, assim, uma boa dica que eu posso dar primeiro, se você trabalha com uma TMC, que já tem um aplicativo desenvolvido, porque tem muitas TMCs que têm aplicativos que desenvolvem parceiros e são aplicativos próprios, que são muito completos. Tá? Eu me lembro de uma TMC que eu trabalhei, que a gente tinha lá o aplicativo, que, por exemplo, não precisava ter os aplicativos de todas as companhias aéreas no celular. No próprio mobile, no próprio app da agência, a gente já conseguia fazer o check-in independente da companhia aérea. Ele direcionava, mas eu tinha uma única porta de entrada, né? E trazia uma série de outras experiências bacanas, como, por exemplo, consultar a temperatura, até a partir do Pleasure, dava para configurar preferências para ele te oferecer opções em função do destino. Então, eu acho que fica uma dica, dá uma olhada com a sua agência. Vê se a sua agência tem alguma coisa, conversa com a TI.
Entenda com a TI se você pode implementar. E aí eu acho que faz muito sentido. Ah, mas e se a minha agência não tiver, né? Aí eu acho que vale fazer uma pesquisa de quais são os apps que estão disponíveis no mercado. E aí entender também, né? O que é mais completo, qual que é até perguntar para os próprios viajantes qual é o aplicativo que eles mais usam, né? E entender, de repente, se você precisa fazer algum tipo de homologação, homologar com a TI, e por esse caminho, tá, Edu? A gente falou no nosso esquenta aqui, né, sobre as barreiras, né, e a Tini Souza está falando aqui que a reclamação dos solicitantes que não possuem celular corporativo é que não tem espaço no celular. Né? A gente encontra barreiras sim nos aplicativos, por isso que é importante fazer essa pesquisa que a Déia mencionou, para né, ver qual é a experiência do viajante, porque a gente vê algumas barreiras, tanto para quem tem celular corporativo, TI não liberar os aplicativos por conta de informações sensíveis, isso é super justificável, mas entender até onde eu posso ir. E se não tem, né, o viajante não tem o celular corporativo, ele reclama do espaço no celular. Né? Então, aí tem que ver dos dois lados. De repente, a empresa não dá um celular corporativo, mas ajuda ele, né, com uma ajuda de custo, de repente, de dar um memory card para ele salva o aplicativo no memory card e está tudo resolvido. E eu vejo também o movimento, né, das empresas de aplicativo também começarem a fazer aplicativos mais leves, né, porque isso, na verdade, é uma reclamação geral. Mesmo os corporativos, onde você tem lá aplicativos de e-mail, até o próprio Expense dentro do celular, ocupa a memória. Né? Então você ter também, né, celulares mais leves, né? Vou pegar um exemplo, mas a Uber tem, por exemplo, a Gol já tem a versão Lite, então um pouco de tendência aí é que as empresas que oferecem aplicativos ofereçam uma versão mais leve, justamente para essa questão do espaço nos celulares, né? Que é uma questão realmente que tem muita reclamação. Exatamente. Muito bem, Déia, a gente falou aqui na nossa primeira parte sobre tecnologia, a gente deu algumas dicas aqui de tudo, mas, de novo, a gente acredita que, né, não era uma coisa que começa a se falar muito por conta da pandemia, mas sim porque a pandemia talvez acelerou, mas a gente já vem falando muito sobre app, Expense, né, nos últimos pelo menos 5 anos a gente tem visto uma penetração muito forte disso, né, e vale, né, ter esse processo dentro do mapeamento do gestor. Uma dica para o gestor é tentar, né, entrar nessa área e trazer isso para você, né, porque muitas vezes a área de expense, a área de finanças está fora do escopo da área do gestor. Né, então, de repente, não está, mas tenta trazer para a sua área ou tenta levar a solução para a área. Né, então não é porque não está na minha caixinha que eu não devo mexer. Né, leva a solução para a área também. Né? Até porque, Edu, se você não levar a solução para a área, isso vai impactar na satisfação do viajante com serviços de travel. Porque ele associa. Então, você faz uma pesquisa, por exemplo, como você mencionou a pesquisa de clima, uma pesquisa de travel, ele associa. Porque, normalmente, o processo de reembolso que ele está fazendo, o expense dele é relacionado às despesas de viagem. Então, ele vai associar. E aí você tem um número distorcido, entre aspas, porque você não faz a gestão. Então, você tem que pensar no processo como um todo. Não é só do que você faz gestão, né? Claro, mas daquilo que você não faz que impacta também. Por exemplo, eu não faço gestão de aplicativos, de mobilidade. Eu não faço gestão, por exemplo, de Uber. Mas eu tenho um canal de comunicação direto com a responsável pela gestão para a gente entender. Porque o cara usa isso durante a viagem. Quer dizer, se ele tiver um problema, de alguma forma está relacionado com o serviço que eu estou prestando para ele, né? E a mesma questão, como eu comentei, do expense. Não é um processo da minha área, mas eu tenho uma linha também com a área responsável para a gente encontrar melhorias nesse processo, porque no final das contas o que a gente quer é o nosso funcionário bem atendido, independente daquilo estar na minha caixinha ou não. Exato, e faz parte da jornada, né, Déia? É o que você falou, de repente a viagem dele toda foi frustrante por conta de um problema que ele teve num aplicativo de carro, mas o resto da viagem foi ok. Ele atrela tudo isso à agência. E quando o viajante não sabe, ele pode até falar, putz, a minha agência me deixou na mão, quando na verdade não é isso, né? Então tem que desmistificar e trabalhar todo mundo junto. Né? Exato. Então, vamos lá. Porque normalmente, Edu, até já puxando o gancho de agência, que é o nosso próximo, né? A gente que já trabalhou do lado da agência por bastante tempo da nossa carreira, a gente sabe que tudo é culpa da agência. Exatamente. Né?
Exatamente. Então temos que desmistificar, né? E existe o contrário também, né? Quando eu era gestor, né, às vezes pelas áreas eu era muito questionado porque eu defendia, né, a agência. Falar, o Edu o gestor só defende a agência. Então é um papel aí complicado do gestor de É. viagens ficar nesse meio aí, porque ele leva dos dois lados, né? Vamos lá. Falando de agência, eu vou puxar aqui a nossa conversa em cima de um trabalho que nós fizemos na nossa última reunião global, que foi um tema levantado, né, cada comunidade da Lagev tem um tema que eles trabalham, e para a última reunião global, onde nós reunimos todas as comunidades, né, o grupo de gestores de viagem do Rio Grande do Sul, o GVRS, eles criaram um material que chama 13 dicas para ser a TMC dos sonhos. Tá? Então isso foi, né, apresentado, os gestores de São Paulo e de Minas que estavam ali também concordaram, né, e o complemento do Fica a Dica defenda seu FII para o gestor de viagens ou comprador. A gente falou que apanha dos dois lados, né, então o que pode melhorar até na percepção do viajante, que pode, né, fazer com que o gestor de viagens, né, consiga estabelecer uma conexão melhor com a TMC, né? Daí a gente falou que o papel importante do gestor é desenvolver a TMC da empresa, não é isso? Sim, sempre, tá, Edu? Porque assim, ó, primeiro eu vou lá para o começo, tá? Então, eu vou para o começo, que é a contratação dessa agência. A hora que eu vou para fazer a contratação de qualquer fornecedor, eu preciso, igual o que eu mencionei sobre a questão do OBT. Para fornecedor, para agência, por exemplo, eu tenho que fazer um desenho do escopo. O que é que eu preciso? Primeiro eu tenho que saber o que eu preciso. Eu tenho que saber quais são as necessidades dos meus viajantes. Então, e muitas vezes eu só consigo saber isso conversando com eles. Né? Em algumas das nossas outras lives também, eu falei sobre um processo que eu fiz logo que eu cheguei lá no IBEX, que foi conversar com as secretárias, com as VPs, com os viajantes, para entender qual era a necessidade de cada um. E aí, dentro disso, a gente começa a montar o escopo. Então, por exemplo, eu tive 2 assistentes que me falaram que elas têm necessidade de atendimento de horário estendido. Ah, não é o meu público todo, são 2 assistentes. Mas elas são assistentes de C-level. Então, eu preciso dar uma solução para isso. Isso tem que entrar no meu escopo. Então, eu começo a desenhar todo o escopo para a contratação de uma TMC. De novo, eu uso o BSC, que é o Balance Scorecard. Eu tenho tudo que as TMCs oferecem, cruzado dentro do meu escopo. E ali eu vou escolher a TMC. Então, eu vou partir do princípio que, se eu sei o que eu preciso, se eu tenho um escopo bem desenhado, eu estou contratando o fornecedor que pode me atender. Né? Se alguma coisa acontecer de errado, ou eu não tenho um escopo bem desenhado, ou eu contratei errado. Eu preciso olhar onde foi que eu errei. Né? Mas, de qualquer maneira, independente disso, Edu, eu preciso trabalhar no desenvolvimento deste fornecedor. Eu preciso trabalhar no desenvolvimento da TMC. Então, a gente vem trazendo muito, e aqui 2 dicas. Primeiro, desenhe o seu escopo. Segunda dica, trate a contratação da sua TMC como um onboarding de um funcionário, de um terceiro da sua empresa. Então, quando você contrata um terceiro para trabalhar lá dentro da sua empresa, provavelmente o RH faz um onboarding desse terceiro, né? Faça esse onboarding para a TMC. Ah, mas o RH não autoriza que eu use o material porque tem informações sensíveis. Então, senta com o RH e fala, RH, me ajuda a desenhar um onboarding do fornecedor. Eu fiz isso. A gente fez todo o processo para trocar de agência, a gente está trocando de agência agora, e eu sentei junto com o RH para desenhar o onboarding da nova agência. Então, a gente já desenhou, e o onboarding, Edu, não é o treinamento do meu programa, do que pode e do que não pode, que está descrito na minha política, não é nada disso. Claro, tem isso também, né? A gente precisa treinar quem vai nos atender. Mas o onboarding, o principal do onboarding é todas as pessoas que em algum momento vão ter algum tipo de contato com a minha empresa precisam saber quem eu sou, precisam saber qual é a minha cultura, precisam saber como que a minha empresa atende, como que a gente atende os nossos clientes. Porque o jeito que eu atendo o meu cliente é como eu espero ser atendido. Perfeito. E eu preciso contar isso para o meu fornecedor. Então, quando a gente fala em desenvolver a TMC, ele está muito relacionado a fazer esse trabalho. É nossa responsabilidade, enquanto contratante, desenvolver o fornecedor, tá?
Não é só plug and play, né? Não, não é. É prestação de serviço, né, Edu? Total. Você viu que eu falei do GVRS, as meninas estão aqui, né? Elas já comemoraram aqui, porque elas são super participativas e foi um trabalho que elas fizeram com. Eu falo elas porque a maioria do grupo são mulheres, né? Tem os meninos não tão, mas também, mas as meninas dominam esse grupo lá. Vamos lá. Eu vou falar aqui das dicas, vamos passar rapidinho por elas, que são 13, antes que acabe nosso tempo. Mas vamos lá. Primeira dica é Help, bilhetes não voados. A gente já falou aqui sobre bilhetes não voados, né, Deia? Mas qual o papel da TMC nessa parceria, rapidinho? O gestor não tem como fazer um controle sozinho de bilhetes não voados, Edu. É impossível, a gente não consegue, por mais que a gente pense e use a maior criatividade para implementar processos dentro da empresa. É muito difícil fazer essa gestão. Então, a gente sim precisa do apoio da TMC para ter isso. Pode não ser o relatório 100%, porque ele vai ter um gap de tempo, porque ele vai ter, enfim, porque depende da companhia aérea, independente, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então vamos sentar, vamos junto, me mostra o que você tem, mas só que me conta onde você tem problema, não venha me vender que ele é 100%. Porque se eu sei que você fala para mim, ó, ele é 95%, porque esses 5% estão impactados aqui. Legal, pelo menos eu tenho 95 para trabalhar. É melhor do que eu falar, não, já que ele não é 100, eu não vou trabalhar com nada. Né? Então eu preciso entender, só que a TMC precisa ter essa transparência de me contar o processo. Tá? Boa. Então, às vezes é a dor que a gente tem ouvido aí, então as TMCs que estão aqui ouvindo a gente sejam aí, né, o suporte principal, que hoje a maior dor por conta da pandemia dos gestores são os bilhetes não voados. Vamos lá, vou juntar o segundo e o terceiro ponto, que fala de transparência. Né? Então, transparência 1, queremos pagar pelo seu serviço e não pela comissão de fornecedores, né? Que esse é um tema polêmico sempre. E o ponto número 2 é foco no fornecedor preferencial do cliente, né? No meu fornecedor e não no fornecedor preferencial da TMC, que envolve também as comissões e tudo. Né? Como que você vê essa questão aí, Deia? De novo, Edu, nos dois pontos, tá? Eu acho que isso tem que estar muito bem negociado com a tua agência. Então, primeiro, eu particularmente, tá? Não vejo problema da agência receber comissão. Não vejo mesmo. Desde que isso seja negociado no começo. E aí sim, eu tô falando, ok, eu entendo quais são as comissões, eu entendo que você vai receber comissão, e aí qual vai ser o meu FII? Né? Então eu não tenho FII, como que a gente vai equilibrar essa conta para os dois lados? Tá? Então eu não acho que tenha problema, e não acho que a agência é obrigada a trabalhar sempre 100% com tarifas netas. Eu só acho que esse ponto de transparência, assim como eu falei, seja transparente comigo. Se o teu relatório de bilhetes não voados apresenta algum tipo de gap, seja transparente comigo em todos os nossos processos, em tudo que a gente está implementado. E aí o gestor, o gestor, se ele precisar para se sentir mais confortável, ele pode amarrar uma série de pontos num contrato. Tá? Então ele pode, por exemplo, amarrar em SLAs com bônus e penalidades, e aí você amarra, por exemplo, com questões de auditorias. São processos, são trabalhosos, mas se existe este nível de desconfiança, primeiro que eu acho que assim, se existe um nível de desconfiança muito alto, Edu, tem uma coisa muito errada, tá? Então eu acho que a gente tem que confiar no nosso parceiro. A gente tem que confiar nos nossos parceiros. E isso você faz lá também. De novo, voltando para o processo de contratação, tá, Edu? Esse é um ponto crucial para mim. Então, é um ponto crucial a questão de tarifas nets. Como é que você, agência, vai me garantir que você está usando realmente tarifas nets? Como é que você vai priorizar os meus fornecedores e não os teus? Então, como é que a gente vai amarrar isso? E aí você pode ter pontos no contrato, um contrato de SLA com bônus e penalidades, por exemplo, pode ser uma solução para isso. Sim, e a gente fala de programa de fornecedores preferenciais da agência, e tudo bem, porque a agência trabalha com todos os tipos de clientes, com clientes grandes que têm o seu processo de seleção de fornecedores, mas com clientes menores, né, que se beneficiam dos contratos ou das parcerias que as agências têm com os fornecedores preferenciais deles. E tudo bem, né, como você falou, né, a Laura aqui também falou, o problema não é a comissão,
né? O problema não são os fornecedores preferenciais, é a falta de transparência. Então, como você falou, desde o começo, desde o escopo até a relação em si no dia a dia. Né? Então, tudo claro, tudo dentro do contrato. Então, eu ganho aqui, não ganho aqui. Óbvio que a gente sabe que não existe comida grátis, né? Então não existe um FII muito baixo sem ter uma comissão por fora. Tá? Isso realmente é utópico. Não existe. Exato, Edu, até porque assim, ó, qualquer prestador de serviço, gente, a gente precisa ser remunerado pelo serviço que a gente presta. Então, nós, enquanto clientes, não podemos esperar que a gente vai pedir para a agência um FII baixo e que ele não vai ser remunerado de nenhuma outra forma, ele não fecha a conta. A gente tem que ter muita clareza disso também. Entender como que uma agência compõe o seu preço. Perfeito. Porque a agência que eu não vou pedir para a agência abrir os números, eu não quero ver, eu quero entender como é que você compõe o seu custo. Né? Você tem uma parte operacional, você tem a tua receita, você tem a tua margem, como funciona isso? Deixa eu entender. Porque uma agência que é séria, ela tem isso muito bem estruturado. E aí, a hora que eu pergunto isso e tenho a resposta disso, pô, legal, eu vou ter transparência com uma agência dessa. Né? Então, eu acho que tudo vai muito da nossa conversa. E, de novo, se você não confia na sua agência, ou você muda o jeito de trabalhar e para passar a confiar, dê a oportunidade da tua agência mostrar que você pode confiar nela, ou você precisa trocar. Aí são 2 pontos. Né? Mas eu acho que a transparência e a confiança é fundamental. Beleza. Daí eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque a gente está quase na hora, mas vamos lá. Eu vou juntar a 4 e a 5. Né? A 4 é: saia do commodity, não seja executor de tarefas, saia da operação e vá para o estratégico e me traga novidades. Né? Ou vai esperar que eu traga. Né? Quando eu trabalhava em agência, eu estava na área de vendas, muitas vezes o pessoal da gestão de clientes, né, que cuidava dos clientes, os account managers, me chamavam para eu fazer uma representação da agência e mostrar as coisas novas, né, porque é esse papel de sempre retroalimentar. Né, então a agência tem esse papel muito importante de ser estratégico e de trazer novidades, né, Déia? Eu vou dar uma dica que eu tenho no meu contrato. Vou dar uma dica, só vou dar essa dica para a gente não se delongar muito aqui por causa do tempo. Eu tenho no meu contrato, primeiro que o meu SLA com a minha agência é um SLA de bônus e penalidades. Tá? Perfeito. Então eu tenho no meu contrato que a agência precisa me apresentar por quarter uma solução inovadora. E uma solução inovadora, vamos voltar ao conceito, não vou voltar muito nele, não é necessariamente uma tecnologia, tá? Uma solução inovadora. Então, uma vez por quarter, ela precisa me trazer isso. Isso, então, engloba eu ficar sabendo das novidades da indústria e etc. Tá? Se ela não trouxer, ela tem uma penalidade. Só que se ela trouxer e eu implementar, porque eu só vou implementar se eu entender que faz sentido, certo? E que realmente me traz inovação. Se ela me trouxer inovação e eu implementar, ela tem um bônus. Tá? Perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto que assim, ele vai na raiz. Tá? E é ônus e bônus, né? A gente falou de transparência, de bom relacionamento, não é só... Eu já vi vários contratos, de quando eu estava em agência também, que é aquele contrato leonino, né? Só tem ônus, né? Bônus não tem. Se você não fizer isso, você perde. Mas se você fizer isso bem, tem que ter o ganho também, né? Acho que é uma outra dica também. Todo SLA que tiver penalidade tem que ter bônus, Edu. Se tem só penalidade, não tá legal. Só bônus ninguém vai fazer, né? Exatamente. Entendeu? O quinto ponto fala de cumpra o que está no contrato, acho que isso é meio básico, você já falou bastante. O 7, 8, 9 e 10 eu vou juntar também, que fala sobre client review. Né? Então vamos lá, primeira dica do client review, vamos revisar e analisar tudo antes de enviar, né? Porque a gente, quando é gestor, recebe muita coisa, né, que alguém fez e mandou sem o dono da conta olhar. Vamos olhar para o futuro, o passado já passou, então a gente começa a mudar o nome e o pessoal do GVRS colocou como Client Preview. Mais estratégia, consultoria, né, e menos informação sem relevância. E o quarto, benchmark com empresas do mesmo perfil. Você tem uma visão sobre o Client Review, né, Déia? Tenho, bem particular. Eu ficaria uma live inteira falando só disso, tá? Então eu vou ser bem resumida em 2 minutos. Primeiro que o Client Review tradicional, que muitas agências estavam acostumadas, e até muitos clientes acostumados, é extremamente ultrapassado. Um PowerPoint com 60 slides trazendo informações que já passaram.
Deixa eu falar uma coisa que eu trabalhei em agência, eu fiz muito client review na vida. Qualquer dia eu vou fazer a conta de quantos client reviews eu cheguei a fazer, tá, Edu? Client review é manual, gente. O gestor de negócios que faz atuar o teu client review, claro, ele tem uma base de relatórios, mas ele monta um PowerPoint manual, então ele pode errar, tá? Então eu acho que essa não é a fonte para você analisar dados. Você tem que ter um BI, você tem que ter, seja um BI próprio, seja um BI através da tua agência, você tem que ter um BI, você tem que olhar diariamente. E aí, quando a gente fala de indicadores, a gente vai ter indicadores que a gente olha semanalmente, indicadores que a gente olha mensalmente. E esse é o teu acompanhamento. Junto com o teu gerente de negócios, executivo de contas, enfim, qualquer que seja o nome do cara lá da agência que faz a gestão da tua conta, você tem que fazer um trabalho estratégico. O que é o trabalho estratégico? É uma vez por mês sentar, olhar onde é que estão as oportunidades, o que eu posso fazer. A gente propõe dentro da nossa metodologia os OKRs, que é justamente a gestão ágil, através de projetos trimestrais. Então, todos os meses eu tenho que olhar a evolução, eu tenho que corrigir alguma rota se eu não estou chegando perto da entrega, porque vai chegar o final do trimestre, eu tenho que entregar aquilo. Então, se eu não estou chegando perto, eu tenho que corrigir. E aí, o Client Review, Edu, ele pode ser trimestral, e ele pode ser bem estratégico, porque ele vai dizer onde eu estava no começo do trimestre, onde eu pretendia chegar, que caminho que eu percorri, onde eu estou agora. Aí sim, aí a gente está falando de uma coisa estratégica, executiva, com uma análise. Então, o Client Review morreu? Não necessariamente. O Client Review que eu fiz, que eu passei a vida inteira fazendo, esse sim está assassinado há muito tempo, tá? Exatamente, Ideia, porque é evolução. Né? Então temos que olhar para frente. Você falou uma coisa aqui que eu vou pular a ordem, mas uma das dicas é tecnologia aliada à gestão, né? BI, que você acabou de falar, mais inteligência artificial para começar a prever o comportamento futuro dos viajantes. Que é isso, a gente começa a trabalhar hoje com demand management, né? Com a gestão da demanda. Então é se olhar para frente que a gente fala, né? Outra dica que foi dada aqui é personalização, né? Vamos conhecer melhor os viajantes da minha empresa, isso acho que nós já falamos aqui bastante também. E uma outra, né, que é a última das 13, me ajude a entender e gerenciar os outros 97%. Quer dizer, a agência geralmente é 3% do custo total de viagens da empresa, então a TMC tem o papel estratégico de ajudar a gerenciar os outros 97%. Acho que essa é uma outra dica super valiosa aqui, não é isso? Exato. Nesse ponto aí, Edu, eu falo um pouco da metodologia que a gente usa e que a gente ensina, que ela é uma metodologia, por ela ser desdobrável, ela faz muito sentido e é um ajudando o outro, tá? Então, primeiro eu tenho que contar para a TMC qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. E aí a TMC, sabendo disso, ela me ajuda a olhar para o mercado, me ajuda a olhar as minhas estratégias e me ajuda a entender como ela pode me ajudar. Né? Então, a gente também não pode ficar aqui sentado esperando que a TMC vai ler a nossa mente, entender, desculpa, gente, entender tudo que a gente precisa para trazer as soluções. Isso é um trabalho a quatro mãos, a gente tem que trabalhar junto, tá? Perfeito. Acho que essa é a grande evolução da TMC, né? Daí a gente está aqui acabando com o nosso tempo, mas para fechar, acho que a grande evolução, né, desde a mudança de nome de agência para TMC, que é Travel Management Company, cada vez mais, acho que nesses tempos e no futuro, e não, mas mesmo antes da pandemia, acho que o grande trabalho é ser, como você falou, ser o grande parceiro que vai estar junto dessa jornada, mas tem que entender a jornada. Então, né, o papel importante do gestor é trazer a agência junto, né, e não realmente plugar lá e fazer rodar. Né? Acho que é isso. Para a gente acabar aí, um minutinho para a gente fechar aqui, o que mais você quer colocar sobre TMC para a gente encerrar a live? Eu acho que as TMCs, falando para as TMCs especificamente, tá, Edu? Eu acho que as TMCs elas têm que um pouco olhar principalmente os movimentos das travel techs de corporativo, sabe? Qual que é a entrega final desses caras? E olhar para os processos dela, porque se ela continuar fazendo hoje o que ela já fazia só trazendo um monte de tecnologia, pode ser que ela não esteja resolvendo o problema realmente. E aí ela vai continuar perdendo espaço. Então, eu acho que uma dica para as TMCs hoje chamadas de tradicionais, né, é um pouco olhar para essas entregas, olhar o quanto eu estou levando realmente de experiência e o quanto eu estou falando para o cliente, você tem que fazer assim porque o meu processo é assim. Então, não é o seu processo,
Se você quer ter um processo seu estandarizado para você implementar em todos os seus clientes, tenha certeza que este processo não atende só você, mas atende os seus clientes também. Perfeito. Deia, acho que atingimos todos. De novo, é a dica, a gente não vai entrar na discussão, de todas as discussões, embora o tema client preview, client review, né, veio bastante à tona aqui. Né, então, a gente já não dá para cobrir tudo nesse tempo de 1 hora de live aqui. Já estou com o contador, tem 20 segundos para acabar. Essa live vai estar gravada na TV Alagev, lá no YouTube. Então, vocês podem indicar aí para os seus parceiros. Deia, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram a gente e acompanham a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu.